Olá, esse é o Pod Uni, o podcast da Uni Atitude. Esse projeto é para reunir pessoas, professores, teólogos, pastores, para conversarmos sobre assuntos gerais, gerando valores para aqueles que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante relevante diante de tantos obstáculos, de tantos problemas desse mundo, dessa pressão. Como usar a Bíblia na prática diária. E para isso, eu tenho um convidado muito especial. Ele é nosso coordenador do Seminário Querigma, professor da Faculdade Uniatitude e um grande, profundo conhecedor da Palavra de Jesus, e que ele traz no seu dia a dia uma facilidade de entendimento nas palavras. É com grande prazer que eu convido meu grande amigo, meu pastor, Tiago Braga. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você começasse a falar para a nossa audiência como é que a gente traz as escrituras para nos ajudar nos desafios do dia a dia. Fala, crente, tudo bem? Uma grande alegria estar podendo participar aqui para falar da Palavra de Deus. Acho que o primeiro ponto para a gente compreender a utilidade da Palavra de Deus é compreendê-la como um texto vivo. Por exemplo, João capítulo 5, é um texto que eu gosto muito, né? 5, 39 e 40, os alunos estão acostumados a sempre ouvir sobre isso. Jesus tem um embate com algumas autoridades judaicas, mas na verdade eles querem pegar Jesus. Ele vira para ele e diz assim, olha, vocês examinam as Escrituras. Ele fala sobre examinar, né? E examinar é uma apuração muito cuidadosa, não é uma leitura aleatória. E ele não diz que eles estão mentindo sobre isso. Ele diz, vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam, vocês argumentam, vocês entendem que elas, as Escrituras, oferecem para vocês a vida eterna. Aí ele diz assim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Porque ele argumenta, elas só têm vida porque elas dão um testemunho de mim. É João 5, 39 e 40. Então acho que a chave, já que está tão na moda falar de chave, a título de texto bíblico, é entender que ela é uma palavra viva porque ela traz para nós o Cristo. Ou seja, não está no texto. Porque se a gente entrar na questão do texto, a gente pergunta assim, mas em qual texto? Em qual versão? Na sua? Na Bíblia Almeida e Corrigida? Na atualizada? Na NVT? Existem centenas, milhares de versões hoje em dia, traduções. Não, ela está no Cristo que se revela no texto. E o mais interessante é que quando Jesus fala isso em João 5,39, Escritura, ele está chamando, o que eu e você chamamos, na verdade, né, de Antigo Testamento. Ele já está dizendo assim, olha, desde lá de sempre, desde aquilo que você entende por uma primeira aliança, né, eu já me revelo lá e revelo como o Cristo que traz a vida. Então, e todo mundo quer viver. Todo mundo precisa viver. A gente não deve olhar para o texto bíblico, ainda mais que tem um evangeliquez de um manual, uma regra de fé e prática, porque a Bíblia não é um livro de códigos, ela não é um vade-mecum. Ela tem códigos, mas é um livro sobre princípios, sobre verdade. É um texto cristocêntrico, e nisso ela é perfeita, plena, né? Revelando esse Cristo. Por isso, entre tantas outras coisas, mas abrindo a sua pergunta inicial e elaborando até um pouco mais, assim, é o texto que traz vida prática para a gente, porque o Deus vivo se revela através dela. Não só através dela, mas através dela também. Nas suas aulas, você fala muito assim, a Bíblia foi feita para justificar Jesus Cristo. Perfeito. Você sempre fala isso, e isso sempre me toca muito. Explica um pouquinho esse olhar. Tudo que está na Bíblia é para justificar Jesus Cristo. Não é nem a questão de justificar, né? Mas a questão assim, ela é um texto cristocêntrico. Ela não é um texto cristocêntrico também. As pessoas costumam abrir assim, olhar para a Bíblia como um livro de o que é o que é. Então, assim, eu vou casar, eu vou abrir que vai aparecer o nome do meu esposo, da minha esposa, eu quero trocar de emprego e vou ver o que vai aparecer aqui, como se fosse uma caixa mágica, como se fosse uma caixinha de promessa, literalmente. E ela contém poesia, por exemplo, mas não é um livro de poesia. Ninguém bota o filho, por exemplo, para aprender a fórmula de Bhaskara, né? Equação de segundo grau, não é na Bíblia. Ah, Tiago, isso é muito óbvio. Não, não é óbvio. Porque quando a gente olha para o texto bíblico, para a Bíblia, como esse texto fundamentalista, como esse texto que vai trazer para a gente, se eu tenho que virar para a direita ou para a esquerda, eu cheguei a dizer assim, a Bíblia não é um livro que traz todas as respostas. Ah, como assim? Como não? Não é para a gente abrir ali e encontrar? Se você associar esse todas as respostas, né, com aspas, com Cristo. Então a gente geralmente diz que a Bíblia é o texto cristocêntrico.
Ou seja, desde o Gênesis a Apocalipse, né? No caso do Antigo Testamento, ali no Gênesis, ela está apontando para aquele que havia de vir. Ela não está falando sobre outra coisa, ela não está falando sobre outro assunto. Ela tem assuntos periféricos, mas a linha central, primordial da revelação bíblica, aquilo que a gente chama em teologia de ter Cristo como a chave hermenêutica do texto. Então, sim, de forma muito prática, muito objetiva, a Bíblia revela Cristo para a gente. Ele é a personagem, ele é o tema central de todos os livros, de toda a essência. Ela fala sobre várias outras coisas, mas certamente ela não existe para determinar tipo de roupa, comprimento de cabelo, claro que não. Ela existe para revelar o Cristo. E por isso é um texto atual, por isso é um texto para hoje, um texto para amanhã, se o amanhã existir. Existe muita polêmica hoje em dia falando exatamente, você falou um texto atual, mas andaram um tempo aí dizendo que a Bíblia precisava de ser revisada, atualizada seria o termo certo. Por que as pessoas pensam isso? Se você está afirmando como professor, como teólogo, uma pessoa com um profundo conhecimento da palavra, que ela é muito atualizada. Porque, assim, por que a Bíblia é um livro de fato eficaz? Vamos pensar assim, né, Vivo? Tem um texto clássico de Hebreus, né? Carta aos Hebreus 4:12, é um texto muito conhecido. A gente chama de evidências internas. Ou seja, a Bíblia evidenciando, né, garantindo que ela é a palavra de Deus. 4:12 de Hebreus diz que, diz que a Bíblia é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. E por ser viva e eficaz, ela é proveitosa para algumas coisas, né? Ela está apta para dividir, por exemplo, ela é a única que tem a capacidade de dividir alma e espírito, juntas medulas, e trazer tudo às claras. Ela só é viva e eficaz, sendo um texto escrito há milhares de anos atrás, porque ela revela esse Deus que é vivo e eficaz. As pessoas que querem atualizar a Bíblia, na verdade, elas querem olhar com o olhar delas, né? Se eu sou branco, se eu sou preto, se eu sou pobre, se eu sou rico, como assim, Tiago? Claro que isso implica. Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou indo atrás do texto bíblico porque eu quero uma resposta, porque tem muita gente que só vai para a Bíblia porque ela tem que pregar, porque ela tem que dar aula, porque ela tem que responder alguma coisa, e não como alimento diário, como aquilo que preenche. Eu falo nas aulas assim, olha, você precisa mergulhar na palavra de Deus como se tua vida dependesse disso, porque acredite, ela depende. Então, as pessoas querem atualizar a palavra de Deus porque elas querem moldar o texto, que elas entendem ser sagrado, à realidade de vida delas. Elas não querem mudar a vida delas a uma realidade de vida que está representada, né? Apresentada ali, testificada no texto bíblico. Então, não precisa estar no texto ali, olha, você não pode fumar. Não precisa estar no texto, né, essa questão da exatidão ou do ipsis literis ali. Mas qual é a essência? O que Cristo está falando para a gente ali? Então a gente usa alguns argumentos de que o mundo mudou, fato que o mundo mudou. A gente usa alguns argumentos de que a tecnologia é outra, a gente está tratando aqui de um podcast, a gente não sabe até onde isso vai chegar, essa loucura da tecnologia, sensacional, mas Deus continua o mesmo. Aquele que era, que é e que sempre será, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Aquele que já está lá. Na verdade, a gente diz em teologia não é que ele está lá, né? É que diante dele, passado, presente e futuro, são uma única coisa, né? Ele está acima de tudo isso, é o Senhor do tempo. Então é óbvio que aquele que já está lá, né, já sabe o que vai acontecer e que revela, disponibilizou a sua palavra, não deixa uma palavra carente de atualização. Então aquilo que era errado continua sendo errado. Algumas pessoas questionam as pessoas, mas por que eu vou seguir o que diz um livro que foi escrito por homens? Tem muito disso, mas são livros, né? A Bíblia é vários livros em um livro só, né? Acho que isso até é bom, isso aí, porque geralmente lá no padrão da escola dominical a gente até brinca, né? Porque 40 escritores em aproximadamente 1.600 anos, eu brinco assim, muito mais de 40 escritores, a gente não tem vários, os textos no Antigo Testamento, praticamente nenhum deles tem uma autoria claramente definida, né? Uma autoria pela atribuição pela tradição judaica e por aí vai. Então, e é um texto perfeitamente coeso, coerente. Enquanto literatura, se você quisesse excluir a questão da espiritualidade, da revelação de Deus, enquanto literatura, tão somente, seria um texto único. Porque é um texto, como você citou, milenar, um texto com pessoas que não se conheciam necessariamente, né? A parte de Moisés, Paulo não teve conhecimento de Moisés, não é conhecimento da obra, no sentido de são questões anacrônicas, atemporais. É um texto perfeito, ele tem início, meio e fim, né? Que Apocalipse não é o fim, na verdade. Como confiar num texto escrito por homens, fato, não foram anjos que escreveram. A gente, em introdução bíblica, aprende, nós não cremos na inspiração, por exemplo,
mecânica, né, que a gente chama, que seria algo tipo da psicografia. Tá? Nós não cremos que o Espírito Santo tomou no sentido de tirar a consciência de alguém e que alguém ali escreveu sem saber o que estava escrevendo, não. Tanto que no texto de Paulo, ele tem a cara de Paulo, no texto de Pedro tem a cara de Pedro, no texto de Moisés tem a cara de Moisés, ou seja, o texto ele é diferente, as pessoas eram diferentes, mas ele tem uma coerência doutrinária. De forma muito prática, que coerência doutrinária? A revelação de Deus é uma revelação progressiva dentro do texto bíblico. Deus não melhora, né? Deus não vai progredindo senão de crer em heresia absurda. Deus é, e ponto final. Mas os homens, eles são homens do seu tempo. Então, Adão e Eva pecam, nós acreditamos na historicidade, né, do fato, dos personagens. Deus não chama os dois, senta aí, só um minutinho. Olha, então, eu tenho que enviar meu filho, tá? Jesus vai morrer. Claro que não. Tem todo um processo. Né? Eu tenho já uma figura de um animal inocente que morre. A pele daquele animal serve de cobertura para a nudez, que representava também a figura do pecado de Adão e Eva. Eu tenho uma prefiguração do sacrifício do cordeiro, sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Então tem toda uma revelação progressiva de Deus, a questão dos holocaustos, a lei, tudo preparando para aquele que havia de vir e que veio, né? O verbo que se fez carne, João afirma, habitou entre nós, lá em João capítulo 1. Se fosse de particular interpretação, realmente, se fosse uma questão de Moisés, vou escrever o que eu quero aqui. A gente aprende a introdução bíblica que a gente chama de inspiração, né, e revelação. Então Deus se revela, Deus se disponibiliza, Deus se torna possível. A teologia tem um nome, um palavrão para isso, que é a cognoscibilidade. É o Deus que pode ser conhecido. Você busca e encontra porque Ele deixa. Eu gosto muito da ilustração do pai que brinca de pique-esconde com o filho na sala de casa. Ele se esconde atrás da cortina e faz questão de deixar os pés à mostra porque ele quer ser encontrado. Você encontra não por causa da sua capacidade de busca, mas pelo amor incondicional, porque ele quer ser encontrado. Então, dentro dessa revelação específica que nós queremos, para a questão da elaboração do texto, que a gente chama de canônico, né? Texto canônico é o texto considerado inspirado. O que é o cânon? É um texto, um conjunto de livros considerados inspirados, considerados autógrafos, considerados da autoria do Espírito Santo. Então, não textos apócrifos. E diante dessa revelação, os homens foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para escreverem. Então, e o que a gente faz hoje, em 2024, 2025, 2030, se a gente estiver aqui, quando a gente vai ler o texto? O que a gente fez aqui antes de começar essa gravação, antes de começar o programa? Ou seja, a gente ora. A gente pede a dependência do Espírito. A gente fala, olha, eu preciso que o Senhor dirija tudo que for acontecer aqui. Tem rapidamente um caso de uma juíza de direito. Então, alguém numa condição intelectual, né, elevada, vamos tratar assim, professora de concurso, e era da nossa cela e mandou um direct para mim um dia, sábado de manhã, falando assim, eu tô com uma dificuldade aqui no texto, e ela estava muito revoltada, porque você imagina, uma pessoa que entende supostamente de leitura da aula, tudo isso. Eu fiz uma pergunta muito básica para ela da dificuldade do texto que ela estava. O texto realmente era muito simples. Eu perguntei para ela assim, você orou? E ela falou assim, só faltou isso. Como só faltou isso? É porque a gente entra no automático. Porque se você pegar alguém que tem 8 anos de idade, 9 anos, ela vai ler a Bíblia. Se você pegar alguém, um adulto, ele vai conseguir talvez pegar lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele vai conseguir juntar algumas coisas. Ou lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá, mas aí vem a iluminação. Ou seja, Paulo foi inspirado, teve a revelação e escreveu. Eu preciso da iluminação desse mesmo Espírito para entender que mesmo não sendo um coríntio, aquele texto tem verdade de vida para mim hoje. Mas vamos lá. Parece até que é uma pegadinha o que eu vou perguntar. Se a figura do Espírito Santo, ela apareceu muito claro na Bíblia quando houve a ida de Jesus, então houve Pentecoste e aí, então o Espírito Santo inspirou as pessoas, os autores a escrever, mas o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento. Como é que a gente faz essa ligação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Eu ia falar com você assim, tu dizes, que ele só aparece no Novo Testamento. A gente tem, as pessoas, até em sistemática, né, em teologia sistemática, como o nome já diz, sistematizar ali é o título de organizar. Né? O Espírito Santo não aparece só no Novo Testamento. Né? Ali a gente diz assim, há uma evidência mais clara da pessoa do Espírito Santo. Você abre a Bíblia depois da capa, o Espírito Santo de Deus está ali. No princípio criou Deus, né, o Elohim, que aparece ali, os céus e a terra,
essa terra que era uma ideia de um caos, aquela expressão no hebraico sem forma e vazia, uma ideia de um caos. E o texto já diz, né, o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas, e a partir dali Deus começa a criar, através do verbo, né, que é através da palavra. Logo no versículo 3, disse Deus haja luz, ou seja, ele começa a criar aquilo que João no capítulo 1 vai dizer, olha, esse que aqui veio em carne, lá no princípio era o verbo. Então, desde sempre tem a figura do Espírito. Alguns sistematizam no sentido, o Antigo Testamento é a figura de Deus Pai, o Novo Testamento é a figura de Deus Filho, e após a ascensão de Cristo, a figura do Espírito Santo. Isso é uma questão mais didática, mas assim, não são, senão a gente acreditaria, seria uma heresia, né, de etapas específicas para a aparição da divindade, né, ou fases específicas. É claro que a Trindade é um mistério, né, e como mistério a gente depende da fé para tudo, obviamente, para crer que esse Deus que é uno, né, na verdade, perdão, que é um, que é triuno, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. É um em essência, três em existência. Mas o Espírito não se manifesta só a partir ou pós Jesus, né? Pós ali, na verdade, é uma garantia de que os discípulos e todos que crescem em Jesus não ficariam órfãos. Porque, assim, as pessoas simplesmente não ressuscitam. A gente olha, às vezes, para o texto e fala assim, que absurdo, eles não creram na ressurreição. Como é que pode? Jesus falou todos os dias isso. É porque simplesmente as pessoas nascem. Algumas crescem, né? Algumas reproduzem e todas, a não ser na questão da parousia, na volta de Jesus, morrem. A compreensão da ressurreição é algo irracional, né? Não é sentido de burro, ele foge à razão. Então, por mais que Jesus tinha dito que aquilo aconteceria, na prática, quando ele morre, quando chega a sexta-feira tenebrosa, os discípulos estão derrotados. E até a percepção do domingo é muito difícil, porque chega o domingo, mas a imagem da sexta-feira não sai deles, até que o Cristo surge entre eles. Quando ele se reúne, por exemplo, em Lucas 22, na questão da ceia. A gente usa muito 1 Coríntios 11 para a ceia, né? Mas a ceia em Lucas, Jesus se reúne como aquela imagem de... Acontece muito em novela, em filme, o pai, o patriarca, reúne os filhos, leito de morte, e fala, olha, não vou estar mais aqui com vocês. É o que ele faz na ceia. Ele diz, eu desejei muito participar disso aqui com vocês. Ele não está falando de pão, de vinho, de suco. Ele está falando da koinonia, da comunhão. Ou seja, eu não vou estar mais aqui com vocês. Mas ele garante a presença do Espírito Santo. Acho que o que fica claro com a fala de Jesus não é que viria o Espírito Santo somente a partir daquele momento. É que seria algo mais latente, mais perceptível, de que eles não estariam órfãos, que é o texto que ele vai usar, inclusive. Porque você vai no Antigo Testamento, é o Espírito que está pairando, é o Espírito Santo que é derramado sobre reis, sobre profetas, enfim, o Espírito Santo que aparece em várias situações. Antes da figura de Jesus, aparece a questão do anjo que chega para Maria, ela pergunta, como é que vai se dar isso? Ele descerá sobre ti o Espírito Santo, te cobrirá como a sua sombra. Então o que acontece é que de forma mais vamos dizer popular, mas mais prática, mais real, mais perceptível. Mais ou menos assim, o Deus, para muitos distante do Antigo Testamento, em Jesus ele se torna possível, disponível. Em Jesus ele come com qualquer pessoa, até porque nunca existiu pessoa qualquer para Jesus. Em Jesus ele tem 2 olhos, uma boca, em Jesus ele sente fome, ele precisa dormir. Em Jesus ele é como um de nós. E além disso, não bastando esse sensacional, o Espírito Santo é Deus que habita dentro de você. Esse Deus às vezes esquecido, né? Negligenciado. É Deus que habita dentro de você. Não só quando eu entro dentro de um templo. Não quando eu me reúno num ambiente supostamente de fé. Até porque eu poderia perguntar para você assim, para que serve esse ambiente, né? Eu poderia entrar em coisas mais profundas aqui. Eu costumo dizer assim, vamos preparar um ambiente. Para quem? A gente prepara um ambiente para a gente. Deus não precisa de um ambiente preparado. Deus não precisa de uma luz que fique, uma fumaça, né? João capítulo 4, quando fala do Espírito, ele deixa claro para a samaritana isso. Olha, acabou, esquece isso. Monte Ebal, esquece isso. Nunca foi geográfico. Né? Deus busca tais que adorem Espírito em verdade. E para adorar Espírito em verdade depende da geografia. Né? Então, ele sempre esteve aí. Você fala bastante também sobre quando a Bíblia se revela para a pessoa. Eu aceitei um desafio de conhecer a Bíblia, que eu não conhecia a Bíblia. Então, eu fiquei muito mexida, eu quero então ler essa Bíblia, né? E eu li a Bíblia, eu li a Bíblia. Foi interessante, porque eu gosto de história, então eu li como livro de história. Para mim, era um livro inspirador, uma história bonita. E uma vez eu conversando com você, e você falou, a Bíblia precisa ser revelada.
E toda vez que eu lembro que a Bíblia precisa ser revelada, é que eu preciso ler além daquilo que é muito natural de abrir um livro. Tem pessoas que falam, nossa, a revelação explode nos meus olhos quando eu abro a palavra. A mim ainda nunca explodiu nos olhos, não. Mas eu sei que existe um sentimento de revelação nas Escrituras que eu demorei a aprender, e nem é todos os dias que eu leio a Bíblia e que eu sinto uma revelação. Essa questão do explodir a revelação, isso é muito específico, muito restrito, talvez seja um evangeliquez, um linguajar da pessoa, né? A gente cria algumas coisas. Então, primeiro que eu digo, não existe cara de espiritual, não existe cara de saber como é que... Né? O fulano de tal diz que todo dia, 3 da manhã, sei lá, ela vai. Então, ela pode fazer isso. Né? Talvez o teu 3 da manhã seja 2 da tarde. Então, primeiro entender que a gente depende do Espírito Santo para tudo. Eu digo que a gente precisa, ou é melhor, né? É preferível que você leia 1000 vezes um único versículo do que 1000 versículos uma única vez. A gente sabe que a gente vive num ambiente corrido, e aí uma ressalva importante, que nós decidimos viver. A gente não decidiu nascer, né? Aquela frase, você não pediu para nascer, ok, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, mas essa agenda corrida nós aceitamos participar. E às vezes uma agenda corrida eclesiástica, mas não espiritual. É uma agenda administrativa, mas não do reino de Deus. Então, quando eu digo 1000 vezes um versículo, é literalmente de ruminar, é de ler, reler, sublinhar, como você falou, texto por texto. Eu gosto de história, então, de alguma maneira, vai me pegar ali o texto. Mas não é isso, realmente. Essa dependência do Espírito. Depender dessa revelação é ler a Bíblia em oração. É você falar a Deus, olha, eu preciso... Pode ser algo tão óbvio, tão básico. Porque não tem algo místico, não tem algo mágico uma palavra. Geralmente pergunto assim, como é que funciona? Essa pergunta para mim é interessante, né? Porque eu entendo que a pessoa está perguntando. Ela quer o seguinte, ela quer que eu diga... Não foi essa pergunta, né? Perdão, de forma nenhuma. Foi assim, ela quer que eu responda para ela assim, não, todas as sextas, às 4 da manhã eu faço isso, depois eu bebo água, depois... E elas ficam decepcionadas porque eu digo assim, olha, eu não tenho como te explicar aquilo que você acha que é fácil, ou aquilo que fica fácil para você. O que eu posso dizer para você é que eu sou completamente apaixonado pela palavra de Deus, que ela é a revelação de Deus. Deus não está contido nela, preso, Deus é muito mais do que esse texto, mas ele decidiu se revelar ali. Então eu preciso trazer o autor para esse meu momento, para essa minha leitura. Então eu vivo num ambiente corrido onde, por exemplo, tempo, a gente não tem mais tempo hoje em dia. Como é que Deus vai se revelar num ambiente onde eu faço uma leitura? Já teve um cliente que falou comigo assim, não, eu estou ali dirigindo, e aí, enfim, eu boto ali, já quase ouvi a Bíblia inteira. Ele não está lendo a palavra de Deus. Argumento de que ele, entre ouvir outra coisa e está ouvindo o texto bíblico, ok. Costumo dizer assim, a Bíblia fechada, como está aqui, é um livro comum. E aberta na estante também, é um livro comum. Porque ela precisa ser lida. É aquela nossa conversa. Ela precisa ser lida e crida como palavra de Deus. É um ciclo, não vicioso, mas um ciclo positivo, de que a Bíblia diz assim, eu preciso ter fé para crer que se trata da palavra de Deus. E quanto mais eu leio com essa fé de que se trata da palavra de Deus, ela vai gerando em mim mais fé para que eu continue lendo, crendo que é a palavra de Deus. Então, nessa leitura de fé o tempo todo, nessa dependência de Deus o tempo todo, a Bíblia passa a ser um texto real para mim. Ela deixa de ser um texto distante, porque eu não estava lá. Aquela coisa assim, mas como você sabe, você não estava lá. A gente fala isso muito em aula, né? Olha, nós estamos aqui diante da cópia, da cópia, da cópia. Deve ter isso gravado em várias aulas, né? Da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Não é que a gente não tem aqui, Brasil, Rio de Janeiro, a gente não tem no Cairo, a gente não tem em Jerusalém, a gente não tem no Louvre. Então a gente, então não serve? Não, muito pelo contrário, a gente tem essa dependência da fé. Porque como é que a gente prova que ele está vivo? Não é porque saiu no History Channel, no Discovery, não é porque apareceu, a gente prova que ele está vivo porque a gente falou com ele hoje. Então isso é fé. Não tem como mensurar. Pedro fala sobre a gente saber explicar a razão da nossa fé, no sentido de saber explicar como que você crê, no que você crê. Mas não trazer uma fundamentação de, olha, tá vendo? A própria Bíblia não parte disso. Se abre depois da capa, tá lá no princípio, criou Deus. Como assim, Tiago? Ela não se preocupa em explicar, por exemplo, uma ideia de existência de Deus. Ela parte do pressuposto de que ele já existe como Deus. Ele é. Os teólogos gostam disso, né? De bombar no quadro. Deus não existe, né? Porque existência subentende início, começo. A cadeira e o banco que você está sentado, ele existe, você existe. Deus é. Então, é essa dependência, eu acho, independente dessa questão do boom, né? É no momento que você tiver
é destacar aquilo e e é uma luta, realmente. No ambiente que a gente está corrido, você está sensível à voz do Espírito Santo. Porque Deus está falando o tempo todo. Em qualquer lugar, Deus está se revelando o tempo todo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Deus não está preso, Deus não está contido. Deus, ele se revela. Deus, ele se disponibiliza. Então, a gente pode dizer assim, Deus continua sendo Deus, o diabo não brinca, ele continua sendo o diabo. E, infelizmente, os supostos crentes que têm deixado de lado uma leitura da palavra de Deus. Como você falou sobre leitura, tem gente olhando para o texto bíblico falando, bota um texto de provérbios e fala sobre bitcoins. O camarada cita, o cara não tem vida nenhuma com Deus. Ou seja, intimidade. Acho que essa seja talvez uma palavra boa. Intimidade não é coleta de dados. A gente está aqui, uma grande produção aqui, aí eu pego o nome de alguém que está aqui na produção e falo assim, Francisco. Eu vou lá no Instagram do Francisco, vejo lá que ele trabalha na empresa tal, que ele torce para o time tal, que ele é casado com a pessoa tal, que ele janta em tal lugar. Aí eu vou conversar com você. Fala, caramba, Gisele, pô, que bom, aquele camarada que estava trabalhando com a gente aqui, né? Francisco, pô, ele é casado com fulana. Pô, tu viu, ele gosta de ir no restaurante tal, ele torce pro time tal. Aí você fala pra mim assim, pô, esse mesmo você conhece? Não, não conheço. Eu tenho uma coleta de dados. E tem 1 bilhão de pessoas com uma coleta de dados sobre Deus. Você pergunta pra ela vai te citar versículos, só que ela não tem intimidade. Porque o que gera intimidade é relacionamento. Então o que a gente precisa não é de mais textos. Hoje a gente está aqui na biblioteca, dificilmente perguntar para alguém que está em casa, se você tem uma Bíblia só. Dificilmente alguém tem uma Bíblia só hoje em dia. Então não é a falta do texto. A pandemia provou para a gente que não era falta de tempo também. Sim. Era falta de prioridade. Por que a gente para e come? Por que a gente para e bebe água? Por que a gente não para e lê Bíblia, né? Então a gente colocou dentro da nossa agenda um monte de coisa. E aí Deus entra de vez em quando ali, né? Então acho que esse é o ponto que você falou da intimidade. De depender de olhar para essa palavra como palavra viva, real. Não é que vai preencher um detalhe, ela é o tudo, porque Deus é que se revela através dela. Você precisa me cortar, irmã, senão eu vou falar demais. E se eu não conhecesse Jesus e te perguntasse hoje, como é que eu construo essa intimidade com Jesus? Essa é uma ótima pergunta. E que bom que ele não se revela só no texto, né? Que bom que ele não se revela só dentro de 4 paredes. Que bom que ele não se revela só dentro de uma... Eu vi que nas aulas eu digo assim, Deus é onipresente. Aí eu falo assim, Deus está em todo lugar, até na igreja. A pessoa, como assim até na igreja? É interessante, porque assim, o que Deus é para você? Essa é uma pergunta, né? Porque, ia falando de Jesus, assim, mais específico, esse Deus disponível, vamos pensar assim, no Espírito Santo. A sua pergunta, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a pessoa não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não crê no texto sagrado, ela tem uma caminhada de vida que ela vai vivendo, entendendo que está fazendo aquilo que é correto. E de repente, então, ela se depara com uma palavra que entra no coração dela. Respondendo a sua pergunta sem ser de forma prática, a gente não tem como responder isso. Por quê? Porque não sou eu que faço, não é o Tiago que produz. Eu não acredito que nós sejamos fontes. Eu acredito que nós somos, quando Ele quer, e sempre quando Ele quer e só se Ele quiser, canal. Então quem convence você, quem me convence, é o Espírito Santo, o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas de forma prática, o que facilita, o que facilitaria, é essa pessoa enxergar nos outros. A gente tá na moda, infelizmente, um versículo que não é versículo, né? Que é assim, não olha para mim não, vou te levar na igreja, mas não olha para mim não, tá? Olha para Jesus. E a pergunta é, onde é que eu vou enxergar Jesus? O que falta para muita gente que supostamente não é crente são Jesuses, entenda, né? Sim, não um ambiente de heresia, mas pessoas vivendo genuinamente o evangelho. Muito mais do que um adesivo no carro, muito mais do que uma camisa escrita Jesus, muito mais do que um discurso. Pessoas que vivem Jesus. Como seria na prática viver Jesus? Tiago 1,27, por exemplo. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, se abster da corrupção do mundo. Isso não é socialismo, isso não é ser de esquerda, isso não é assistencialismo, isso é evangelho. É olhar para o Jesus do evangelho. O Jesus do evangelho talvez não seja o Jesus da igreja A, B ou C. Aliás, Jesus talvez não conseguisse entrar em algum desses templos hoje em dia, não teria espaço para ele. Então, se nós vivermos o verdadeiro evangelho, que basicamente busca transformar o outro em próximo, não como diria o poeta, né? Se todos fossem no mundo iguais a você, porque se todos fossem no mundo iguais a você, o mundo seria insuportável. Evangelho não é uniformidade, evangelho é unidade. Jesus não buscou transformar Pedro
em João, em nenhum momento, Pedro era um ótimo Pedro. Seria um péssimo João. Então, essa ideia de unidade, essa ideia de entender que o outro é tão importante quanto eu sou, que a única diferença, se eu quero entender a diferença, é que supostamente eu já fui alcançado por essa graça e talvez ele ainda não. Então, falar do jeito que a pessoa fala. Se alguém perguntar assim, mas como é que eu falo com Deus? Como é que você fala com seu pai? A gente fica criando muitos estereótipos para falar com Deus, né? Rituais e oração. A pessoa não conhece Deus, vai orar, fala o quê? Falei, a oração de Pedro afundando. Senhor, salva-me. Mas como assim, Tiago? Porque ali não tem estereótipo. O desespero tem uma grande capacidade de gerar em nós sinceridade, não é isso? Sim. Ali não tem Senhor soberano, pelo beneplácito. Pedro teria afundado. Ele fala, Senhor, salva-me. Então, assim, a vida real, prática. Porque a Bíblia garante que a palavra ainda não saiu da nossa boca, ele já sabe o que a gente vai pedir. A gente não ora para passar informação para Deus. A gente não ora para contar para Deus o que ele não sabe. Ele sabe tudo. A gente não ora para deixar Deus informado. A gente ora para relacionamento. Talvez as pessoas não orem por causa disso. E a oração ela vai quebrando a carne, literalmente, né? Quero dizer até para você que está assistindo a gente, você que está em casa aí, de repente pensando assim, nossa, é tão algo místico. Não, não. Você dobra o joelho e pensa assim, Gisele vai dobrar o joelho e fala assim, não, hoje eu vou orar aqui 40 minutos. Aí você bota até um reloginho do lado no cronômetro para ver quanto tempo você vai durar. Aí você dobra o joelho ali, aí você começa, pai, ou bota a musiquinha de fundo, que a gente cria um ambiente, né? Pra gente, não pra eles, pra gente. E aí você ora e achou que orou muito tempo, aí você começa a pensar na janta, pensar não sei o quê. Seja muito bem-vindo ao mundo dos seres humanos normais. A diferença não tá aí. Isso não acontece com tudo. Não, a diferença tá. O que você faz a partir disso? Porque muita gente chega nesse ponto de lembrar da janta, pensar não sei o quê, a mente fugir e para. Não volta. Exatamente. A questão é voltar. Quantas vezes forem necessárias. A gente não sabe como convém orar. Então não é a gente crente que não sabe como convém orar. As pessoas não sabem. Deus colocou no coração de cada um, né? Há um sentido de eternidade no coração de cada um. Não é possível que termine aqui. O mundo pensa desse jeito. Pensa o mundo crente. E claro que essa mensagem seria facilitada, a gente pode dizer assim, facilitada, se a gente, enquanto crente, se preocupasse em viver a vida muito mais próxima do genuíno evangelho do que qualquer outra coisa. Né? Então, é enxergar o evangelho no outro. Né? O versículo não olha para mim, olha para Jesus. O versículo é Paulo dizendo, olha, sede depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o que falta... Dizem muito na aula assim, Tiago, está faltando perseguição para a igreja. Né? Não, está faltando Estevão. Não falta perseguição. Falta gente com discurso irresistível. Tinha um professor meu de profeta, ainda na época da PUC, ainda na época lá não é nem mestrado, ainda da graduação, depois no mestrado, a gente diz assim, olha, os bons estão cansando. E quando os bons cansam, os medíocres reinam. Mas a gente não pode cansar. Pergunto muito na aula para mim isso, José. Como é que você aguenta? A gente precisa continuar crendo que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ainda há profeta em Israel, né? Ainda existem pessoas que acreditam no verdadeiro evangelho e de que Deus é bom o tempo todo. Tiago, você falou de profetas. Eu observo, né? Talvez seja só uma observação própria, mas a questão de buscar a Bíblia para ler ou para fazer profecias parece que meio que virou um modismo, né? Por quê? Você diz daquela questão de revelação, entre aspas. Uma revelação no sentido do com caráter aspas, né? de revelação. Chegar no ambiente e alguém fala, olha, Deus mostrou isso, Deus mostrou aquilo e tal. E às vezes a gente entende que é como se fosse um livro de adivinhação. Sim, perfeito. Eu vou abrir a palavra e Deus vai trazer uma profecia e essa profecia vai mudar a minha vida. De onde vem isso assim? De que dentro da Bíblia eu tenho profecias que de fato vai mudar a minha vida, essa busca pelas profecias bíblicas, que se aplica no dia a dia, né? Eu acho assim, o homem, o ser humano, né, enfim, ele é muito carente do toque. Como assim, Tiago? A gente lê a Bíblia e o crente pede muito assim, Senhor, eu preciso de uma confirmação. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? E não vejo problema nisso, tá? O problema é na inversão. Como assim na inversão? Hoje a gente lê a palavra, medita na palavra, ou seja, Deus fala com a gente através da palavra.
Tem pessoas que até brincam assim, eu queria ouvir Deus em voz, já deve ter ouvido isso, né? Em voz audível, o camarada fala assim, lê a Bíblia em voz alta. A gente lê a palavra, a gente medita, entende que Deus falou com a gente, e a gente pede a confirmação num canal limitado que somos nós. O processo inverso que deveria ser o correto, né? Que é o correto, que é você falou, porque Deus é soberano, José. Deus fala através de pessoas, sim, isso é zero problema em relação a isso. Deus fala através do que ele quiser. O pessoal até brinca assim, ele falou através de uma mula, né, no texto bíblico. Não é esse o problema. O problema é que hoje as pessoas estão indo para o ambiente de adivinhação, elas estão indo para o ambiente de elas querem respostas imediatas, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como se fosse um curandeiro. Ou seja, elas não querem relacionamento. Relacionamento requer tempo. Relacionamento requer intimidade. Relacionamento requer contato. É isso. João, o apóstolo, o discípulo do amor, ele sabia o cheiro de Jesus. Ele conhecia o andar de Jesus. Ou seja, ele teve um tempo de relacionamento com Jesus. Nós não temos essa oportunidade. Mas Jesus vai garantir para a gente, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós temos a palavra. A questão é o quanto que a gente está disposto e disponível, são coisas distintas, né? Para mergulhar no texto bíblico, ao ponto de ser verdade para a gente aquilo. Ao ponto de você estar ali numa situação de perigo iminente, porque assim, eu falo bastante na aula, no momento onde, no português claro, onde bicho pega, ninguém vai citar Gruden, Berkoff, Calvino, ninguém cita isso. Ninguém vai lembrar, não vou ligar agora porque em nome do meu pastor de... Ninguém fala isso. Quando você não tem mais nada, literalmente, quando o barco balança, quando a água gelada encosta, você vai se preocupar se Jesus está no barco ou não. Essa passagem do barco é sensacional, por quê? Porque Jesus não entra no barco só no momento da tempestade. Jesus está ali o tempo todo. A questão é que enquanto o barco supostamente está caminhando perfeitamente, está sendo conduzido com pessoas que entendiam, né? São pescadores, não são turistas, o fato de Jesus estar ali ou não, dormindo ou não, é indiferente para eles. É muito igual a gente. A gente vive. A gente preenche, às vezes, uma agenda eclesiástica no domingo para marcar um xizinho, a gente se reúne enquanto comunidade para se sentir bem, às vezes. A gente não coloca, entre aspas, Deus na nossa história no início, no meio, e quando supostamente dá ruim, português bem carioca, dá ruim, no final a gente, rapaz, lembra de Deus. Então, quando o barco balança, os discípulos, não te importa que a gente vai morrer? Acordam Jesus desesperado. Então, esse ambiente de você ir para a Bíblia porque você precisa encontrar uma palavra mágica, acho que, primeiro, falta de maturidade, né? Classificação de maturidade espiritual é aquele camarada que olha para a Bíblia ainda como um livro do que é o que é, ou pode não pode. Sabe o crente que chega assim e fala assim, Tiago, isso aqui é pecado? Ele não pergunta assim, como que eu tenho um relacionamento com Deus? Ele pergunta assim, isso aqui é pecado? Você pensa, tá pensando no texto bíblico ali? Não. Aí ele continua assim, tá, mas isso. Ele quer ir no limite do abismo. Ele não quer ter uma vida com Deus. Ele não quer ter relacionamento. Ele quer saber o que ele pode fazer no limite do perigo para saber se ele está ali na iminência de um inferno ou não. Ou seja, não tem relacionamento com Deus. Ele não se preocupa, literalmente, A gente tem um texto de Daniel, capítulo 10, emblemático, que é o profeta incomodado, e não é qualquer profeta, é Daniel. Costumo dizer que se a gente fosse Daniel, a gente viveria só com aquela, entre aspas, com a experiência da cova dos leões. A gente andaria com o peito estufado. A gente estava conversando aqui em off, né, da figura do ex, quanto que é a questão da igreja, ex-bruxo, ex... Nossa, tá aqui, vai pregar hoje Daniel, o ex-cova dos leões. Eles viveriam a vida inteira só contando esse testemunho. Mas Daniel não se contenta em não ter relacionamento. Daniel capítulo 10 garante pra gente que ele passa ali 3 semanas, 21 dias, muito mal. O texto diz que ele não quer comida, ele não quer bebida, e bebida boa. Ele está num ambiente muito bom. Está num ambiente de exílio, sim, mas numa questão de honra já adquirida. Mas o fato dele orar e não conseguir ouvir Deus. 3 semanas, 21 dias. Tanto que é dali que surge a figura do anjo que aparece e diz, olha, homem muito amado, desde o primeiro dia que você colocou o seu coração, é Daniel 10, 11 e 12 ali, né? Nas palavras do Senhor, as tuas palavras são ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Só que ele sinta ali a figura do impedimento, de uma batalha espiritual. Mas o príncipe do rei da Pérsia, ou seja, ele passou 3 semanas, caramba, tem gente que passa uma vida, passa um ano, passa, sei lá, décadas sem escutar Deus, sem entender Deus, sem orar, sem relacionamento real, genuíno, e tá tudo bem. Então isso diz muito sobre a gente, sobre como é que eu olho para a Bíblia.
Eu vou para a Bíblia para refutar alguém? Eu sou um decorador de versículos para saber, não, porque se meu parente que é da religião tal perguntar, não, teu parente quer ver você vivendo com Deus, relacionamento. Muito mais do que um camarada que está ali fazendo postagens de alguma coisa, às vezes tentando refutar, com um texto, não com a vida. É a vida. O evangelho é sobre vida, é sobre gente. É sobre gente o tempo todo. O tempo todo. A gente falou aqui da Samaritana, a gente fala de Daniel com... É o tempo todo, relacionamento. Não é sobre coisa. É sobre gente, né? Por isso que é pra gente o texto. A gente olha a palavra de Deus, não é um texto para anjo, não é um texto... É pra gente, pra nossa vida prática. Então, acho que essa questão de ir ao texto bíblico para encontrar algo mágico diz primeiro da nossa imaturidade, diz nesse mundo muito místico, a verdade é essa, um mundo muito fútil, cada vez mais, né, dos relacionamentos, tudo. Essa questão de que hoje começa e se dá amanhã, ou seja, isso com Deus também. As pessoas entram numa igreja hoje como se fosse um show, um espetáculo, e se não tiver legal, elas procuram outro ambiente. Quando é em casa, então melhor ainda, ela troca um canal. Você está assistindo alguma coisa, você não troca o canal? Aquela desgraça, né, de vou ligar para ver o que está passando, isso é horrível. Né? É abrir a geladeira para ver o que tem. As pessoas fazem isso com culto. Elas vão para o culto para assistir. Culto não se assiste, né? Culto se faz, culto se entrega para aquele que é dono do culto. Tem um dono no culto, tem alguém que está sendo cultuado ali, adorado, né? Ele é o senhor do culto. Então toda essa geração, cada vez mais, né, ali do digital, cada vez mais perdido no mundo fechado só delas ali, e não cria relacionamento. E se eu não tenho relacionamento com o outro, né? Se eu não amo o próximo que eu estou vendo, impossível compreender a ideia de um amor de um Deus que eu nunca não vejo. Quando você fala isso, eu fico pensando, talvez as falácias dos relacionamentos, os relacionamentos de modo geral, tão superficiais, alguns muito difíceis. Hoje em dia se fala muito de problema de relacionamento, pai e filho, sempre houve, mas hoje está muito colocado às claras, né? Relacionamentos sentimentais, relacionamentos com filhos, relacionamentos em geral. Parece que está tudo tão fragmentado, e você falando, eu pensei, como não estaria se o primeiro relacionamento com Deus, nosso Criador, nosso Pai, está tão fragilizado assim. Talvez quando a gente iniciou essa conversa, como aplicar a Bíblia na prática, no dia a dia, eu acho que a palavra de relacionamento, para mim, é a chave. Se relacionar com Deus, porque, como você disse, se eu consigo relacionar com Deus, eu também tenho uma possibilidade de me relacionar com gente. Todo tipo de gente. E aí não tem separação, não tem raça, não tem cor, não tem gênero. Talvez a gente tenha começado essa entrevista, e acho que, não sei se você concorda, mas a chave de trazer a Bíblia para o dia a dia é relacionamento. E sobre isso eu gostaria que você falasse com a nossa audiência sobre como fortalecer cada vez mais esse relacionamento. Tem uma frase, né, que eu já citei aqui, e alguns alunos até reproduzem, poxa, você gosta muito daquela frase, você cita, tá, uma frase sua e tal, que é justamente assim, Jesus ele comia e bebia com qualquer pessoa, porque nunca existiu pessoa qualquer para Jesus. Isso diz muito sobre o Evangelho de Jesus. O que é o Evangelho? Essa boa nova. Que boa nova é essa? Que notícia boa é essa? Jesus é o Evangelium de Deus. Jesus é essa boa nova de Deus. Jesus é a notícia maravilhosa de Deus. E quando a gente olha para Jesus, Jesus das Escrituras, o Jesus do texto, é um Jesus realmente que vai ao encontro. Quando você fala de relacionamentos superficiais, de se não tá bom, troca, e o trocar é muito fácil, e nunca tá bom, nada. Isso tem o mal do mal, né? Não é o mal do século, ansiedade, é o mal do mal, para mim. Diz muito sobre essa nossa vida ansiosa, essa nossa vida desesperada por resoluções, de forma muito básica, que é a ansiedade. A gente está aqui dentro de um estúdio e o ansioso ele fica naquele... Mas se isso aqui pegar fogo, ou seja, ele cria situações dentro da mente dele, e como são situações que não são reais, ele já começa, o cérebro trabalha já para criar soluções, ele entra nesse ciclo de ansiedade porque aquela situação não é real, ele está tentando trabalhar para um escape de uma situação que não é real. Quando a gente olha para o Cristo, do Evangelho, quando a gente olha para esse Cristo que se relaciona com quem? Com a Samaritana. Ele se relaciona com quem ninguém se relacionava. Acho que temos duas passagens que acho que vai elencar um pouco, que você perguntou aí. João Batista,
preso na iminência da morte. Envia discípulos dele, de João Batista, para irem até Jesus perguntar basicamente assim, se aquilo que ele havia feito valeu a pena. Descobrem para mim lá, por favor, se aquele que havia de vir veio, se é ele de fato. E Jesus responde para esses discípulos, olha, volta lá e diz para João Batista, de que os cegos estão enxergando, enfim, os coxos estão andando, mortos são ressuscitados, mas ele termina dizendo assim, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Ou seja, aqueles que ninguém enxergava, que ninguém via, aqueles que todo mundo ignorava, inclusive os supostos religiosos, Deus não só enxergou, como sentou-se à mesa com esses. O evangelho chegou, o reino chegou. Em outro texto muito emblemático que fala sobre relacionamento, porque fala sobre eternidade, ficou conhecido como a parábola do bom samaritano. É interessante que você pergunta para as pessoas sobre o que é a parábola do bom samaritano. A pessoa fala assim, não, é para aprender sobre quem é meu próximo. Só que a parábola do bom samaritano, ela começa com um legalista, um entendedor da lei, que querendo pegar Jesus, vira para ele e pergunta assim, o que eu preciso fazer para chegar na eternidade? Jesus responde para ele, sabendo que ele é um entendido da lei, e fala assim, o que diz a lei que você entende? Ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus responde para ele então, vai lá, cumpre e terá vida eterna. Aí o texto diz assim, ele então, querendo pegar Jesus, pergunta, quem é o meu próximo? E aí então vem a parábola do bom samaritano, onde você conhece que passa o sacerdote, que preocupado com aquele que estava caído à beira do caminho, o texto diz que quase, algumas versões vão dizer assim, quase morto, e você sabe que o sacerdote não pode ou não poderia ter contato com o morto, porque ele se contaminaria. E a gente fala assim, mas como é que eu tenho certeza, Gisele, se aquele camarada era só quase morto ou morto? Proximidade. Aproximação. Relacionamento requer proximidade. Cuidado requer o desafio de se aproximar. Tá, mas ele ia chegar lá e se tivesse morto? E se tivesse morto, o rito não poderia ser maior do que a essência. O que é mais importante do que uma vida? Nada. Aí vão dizer assim, depende da vida, né? Depende de quem. Ou seja, se fosse a irmã dele, se fosse um filho dele, esse é o ponto. Não era. Ele não sabia quem era, ele não se aproxima, ele passa direto. O levita passa também direto. O levita tem uma escala absurda de serviço, era a tribo específica para o serviço. Tabernáculo, templo, enfim. Então, passando por ali, literalmente tendo mais o que fazer, ainda que fosse uma agenda religiosa, ele não para. O que falta pra gente é isso que você falou, parar. O que falta pra gente é tempo no sentido, quando eu digo tempo, de agendar esse tempo, de colocar e falar assim, olha, eu preciso de tempo para me relacionar com Deus. E aí tudo deixa de ser superficial. O bom samaritano, assim que for conhecido, é aquele que para, ele também tem mais o que fazer. Ele não é parente daquele. Ele não tem obrigações religiosas com aquela pessoa. Mas é impossível não se incomodar com alguém que está caído à beira do caminho. Ou é possível? É aquilo que eu digo para meus alunos. Qual a leitura que você faz do texto bíblico? Uma leitura superficial? Porque isso é o reflexo do nosso relacionamento. Aqueles que se relacionam superficialmente com Deus provavelmente fazem uma leitura filtrando, sabe? Isso aqui me interessa. Não, isso aqui é demais para mim. Não, isso aqui me interessa. Não, isso aqui não é para mim. Porque se a gente quiser fazer uma leitura realmente profunda do Evangelho, digo assim, não existe um Evangelho do confronto. O Evangelho é confronto. Aliás, o Evangelho, Gisele, ele é perturbador. Se feito numa leitura com o coração aberto. Porque você passa a ficar, peraí, o que é que eu estou fazendo? Lista de Schindler, né? Você passa a olhar, peraí, mas eu preciso fazer, essa questão do, eu preciso fazer alguma coisa. Essa questão de Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa questão de Pedro e João, Atos 3, a porta formosa, na hora da oração. O que pode ser mais importante para um religioso, vamos pensar assim, para um crente em Jesus, a caminho do templo, orar na hora da oração? O que pode ser mais espiritual que isso? Uma vida, um moribundo caído à frente, na porta do templo. Eles param. É o texto que vai dizer que eles, fitando ele nos olhos. É tão emblemático Atos 3 que diz assim que ele, o moribundo, olhava para eles esperando receber alguma coisa. O mundo espera receber alguma coisa da gente. E é bem emblemático saber assim, o que a gente tem apresentado para o mundo. Ezequiel 2, né? Deus chama Ezequiel e diz assim, meu filho, é o seguinte, olha, tu é profeta, estou te chamando, ok? Põe-te de pé e falarei contigo. E resumo, ele diz assim, você vai lá pregar. São um povo rebelde. Esse não é o ponto.
A ideia de audiência não depende de você. O aplauso, a quantidade de glória, né? A questão é, eles precisam saber que no meio deles esteve um profeta. Quando a Gisele chega, quem é que chega? Esse é o ponto. Quando você, que se diz crente em Jesus, chega no ambiente, porque o mundo conhece assim, vai ter aniversário do fulano. A gente não sabe, já fala assim, ih, rapaz, vai ter isso, hein? E olha, ou seja, quando o Tiago chega, quem é que chega? Quando, né, você, enfim, quando o crente chega no ambiente, a gente não precisa, quando eu digo do ambiente, né? Assim, o crente muda o ambiente, porque não é ele, é o que está nele. E a Bíblia garante, maior é o que está em nós do que está no mundo. Para a gente encerrar esse papo, que a gente poderia ficar aqui por muitas horas, traz muita reflexão. Eu acho que talvez a pergunta que eu vou te fazer, acho que vai ser até difícil de você responder. Mas se eu te perguntasse hoje, qual o texto da Bíblia que mexe profundamente com você? Eu te pergunto isso. Sim, são muitos textos, obviamente, né? A Bíblia é só... Eu costumo brincar na aula, que eu vou falando na aula, assim, vamos ler esse texto aqui, nossa, porque esse texto é sensacional. Aí eu passo um pouco mais, não, porque esse texto aqui é sensacional. Não, porque esse texto aqui, porque a Bíblia toda é sensacional. Mas acho que tem esse que eu citei de João 5, 39 e 40, que é emblemático por Jesus deixar claro que, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês argumentam que a vida eterna está ali. Mas elas, as Escrituras, dão testemunho de mim, e vocês não querem ver a mim para ter vida. Ou seja, a vida está nele, não está no texto. É um texto que garante pra gente, né, que olha, a vida está nele. É claro que o texto garante, que diz pra gente que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então, como a dificuldade do texto, posso responder para você a título de salmo. Qual o salmo preferido? Acho que fica melhor. Pode ser? Serve a resposta? Pode. Porque geralmente o pessoal fala Salmo 23, Salmo 91, Salmo... Eu brinco assim, como, entre aspas, bom pecador, o salmo preferido para mim é o Salmo 51. É o salmo de Davi pós-pecado, o rei segundo o coração de Deus. E que, por algo irônico, né? Ou seja, o conhecido como rei segundo o coração de Deus se entende naquele momento sem coração. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e inabalável. Ele vai dizer, torna a me dar a alegria da tua salvação. Ele vai dizer, não retires de mim o teu espírito. Então tem muitos textos sensacionais, mas esse é um salmo que assim, Davi era rei para todo mundo, né? Mas diante de Deus ele sabia que ele era servo. Ele sabia para onde ele podia voltar. Ele tinha essa capacidade de arrependimento, de dependência. Falta pra gente isso. É um texto que tem muitos, mas resume bem a minha total dependência. Assim, como é que você se vê, Tiago? Pergunto geralmente isso. Eu lembro muito de uma ilustração de um pastor antigo. Eu estava num teste para trabalhar numa empresa evangélica lá, acabou que eu nem fiquei, mas serviu pelo menos para isso, essa serviu. E na realização daquela atividade, ele perguntou para mim assim, você está completamente certo, aí, convicto de que você tem todas as qualidades necessárias para executar essa tarefa? E eu olhei muito jovem, né? Pensei assim, por que aquela coisa que você responde, nossa, proativo, isso, aquilo. Que bom que ele não deixou responder. Ele falou assim, não, porque aqui nós somos como aquele jumentinho que entrou em Jerusalém. Se o Senhor não estiver sobre nós, é exatamente isso, a gente não passa um jumento. Nós não somos nada. E é uma imagem que eu lembro e sempre reproduzo. Ou seja, quando é verdade é mais fácil, né, Gisele? Precisa ser verdade pra gente. É perceptível quando é verdade. Então acho, não tenho certeza, é a total dependência dele. Assim, nós somos o jumentinho entrando em Jerusalém. É tudo sobre ele, é tudo por causa dele, é tudo para a glória dele. Tiago, eu queria agradecer por mais uma vez, mais uma aula que você nos proporcionou. O mundo carece de mestre. E é o meu agradecimento e dizer que o Tiago, ele faz parte do corpo docente e atualmente ele está na função de coordenador do Seminário Querigma, que é um seminário que a gente costuma dizer que é para aqueles que têm vocação, que têm curiosidade. É sobre isso que a gente estuda no seminário. Pode deixar suas palavras finais aí. Agradecer. A parte mais difícil, né? Olhar para lá agora, não é para você, né? Agradecer o convite, agradecer a oportunidade, na verdade, de estar aqui falando da palavra de Deus, né? E a gente costuma dizer assim, se você entende ter o chamado, né, nós queremos ter a oportunidade de te auxiliar no preparo.
As pessoas perguntam assim, isso aqui vai formar pastores? Eu costumo dizer, não conheço. Eu não conheço um curso que faz pastores. Porque eu entendo que pastor é chamado. E é ele que chama. Mas a gente não precisa... A gente não precisa muito do título. O mundo não está carecendo de mais títulos, de mais honrarias, né? O mundo está carente de servos. De gente que a gente olha e fala assim, tem o Espírito de Deus ali. Tem alguém que tem alguma coisa... O camarada chega na tua casa e fala assim, ele não é crente, né? Ele não sabe muito bem explicar, mas fala assim, rapaz, tem alguma coisa diferente aqui, Gisele. É a paz que excede todo entendimento. Né? Que você possa ter oportunidade aí na sua casa, onde você estiver assistindo essa nossa conversa, de ir pro seu quarto, de ir pro seu, como diz a palavra, né? De ficar recluso lá e, poxa, será que é verdade mesmo esse Jesus aí? Será que isso é tudo real? Eu desafio os meus alunos, eu desafio na pregação, eu desafio você. Aí pro seu canto, do seu jeito, com a sua forma, falar com esse Deus que te criou, que me criou. Eu tenho certeza que Ele transformará a sua vida como tem transformado a minha. Não é só saber de onde Ele me tirou, é ter certeza de onde Ele continua me tirando todos os dias. Que Deus te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima.